Quando pensar que uma criança com tosse tem coqueluche? Meu nome é Heitor Mota, eu sou médico pediatra. Vou discutir aqui com vocês hoje sobre coqueluche, um tema muito relevante para a prova que você vai fazer, muito abordado em prova e muito interessante. Vamos começar entendendo o que é a coqueluche. Quem é que causa coqueluche? Quem causa coqueluche é a Bordetella pertussis. Bordetella pertussis é uma bactéria gram-negativa, tá certo? Então quem causa coqueluche é uma bactéria gram-negativa chamada de Bordetella pertussis. Sobre a epidemiologia, é interessante entender que a coqueluche é uma doença de altíssima transmissibilidade, né? Então tem essa capacidade muito grande de ser transmitida para outras pessoas e para a população. E a principal fonte de contaminação são adolescentes e adultos, que geralmente têm um quadro brando, assintomático ou oligosintomático, e quando tem contato com uma criança predisposta, principalmente quando essa criança ela não tem imunidade contra a bordetela, ela fica extremamente vulnerável e costuma se manifestar com quadros mais graves. A fisiopatologia da doença acontece da seguinte maneira. Essa bactéria, a Bordetella pertussis, libera uma toxina, que é a toxina pertussis. E essa toxina é responsável pelo quadro clínico, às vezes severo, que essa criança tem. Então, quais são as manifestações clínicas da coqueluche em crianças? Se você sabe isso, você sabe tudo sobre o tema. Primeiro, tudo começa na primeira fase, é conhecida como fase catarral. Na fase catarral, a criança começa com coriza, febre baixa e espirros, né? Sintomas flu-like, como se tivesse gripadinha, resfriada e assim por diante. No início é assim, é uma simples gripe, tosse, febre, coriza, enfim, né? Nesse início aqui, ninguém vai fazer diagnóstico de coqueluche. A gente acha que a criança ela tem resfriado, que ela está gripada. Não é à toa que é chamada de fase catarral, porque é igualzinho a gripe. Essa fase catarral dura 1 a 2 semanas no máximo. Beleza. Depois, a criança entra no que a gente chama de tosse paroxística, né? É a chamada de fase paroxística. A fase paroxística, ela dura mais ou menos 4 semanas. Então, a criança que estava gripada, que deveria curar da sua gripe com 2 semanas, ao invés de curar, ela persiste com tosse intensa. Uma tosse paroxística que vai e volta. Tosse, 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 né? Beleza. E depois entra numa fase que é chamada de fase de convalescença. Nessa fase, que dura mais ou menos 1 mês também, a criança ela vai melhorando, reduzindo da tosse até curar. Então, olha o que a coqueluche faz. A criança tosse, 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 e aí, às vezes, libera uma grande quantidade de catarro e tem muito vômito pós-tosse. Por isso que eu coloquei essa imagem. Porque uma das características da tosse da coqueluche é tosse, tosse, tem essa tosse que a gente chama de emetizante, ou seja, com êmese após tosse. Olha para essa imagem de uma criança com coqueluche, né? Uma imagem, então, que nos chama a atenção pelo fato da criança ter um quadro, uma tosse bastante severa. Essa tosse é conhecida como tosse paroxística. O que é uma tosse paroxística? É uma tosse que tem 5 a 10 tosses em uma única expiração. Então a criança inspira e na expiração ela faz... Entendeu? Na expiração ela faz algo em torno de 5 a 10 tosses somente no período expiratório. Isso é uma tosse paroxística e essa característica dessa tosse paroxística, isso nos faz pensar em coqueluche, é importante que vocês conheçam. Outra coisa muito interessante, né, que é característico de coqueluche, é a tosse da coqueluche, que além de ser paroxística, ela vem acompanhada do guincho. O que é guincho? O guincho é uma inspiração profunda. Então como é que a criança faz? Ela faz... Esse barulho inicial é o guincho que é bastante característico dessa doença. Então se você tem lá uma tosse paroxística com guincho, né? Esse guincho ele aparece na inspiração profunda, pense em coqueluche. E se além de ser paroxística e tiver guincho, tiver vômitos pós-tosse, acabou, pessoal. Isso é bastante característico. Eu vou pensar em coqueluche. E essas crianças, né, além de ter o vômito pós-tosse, costumam se apresentar com cianose e apneia. A tosse é tão severa que as crianças ficam hipoxêmicas, acianóticas e às vezes em completa apneia. Então imagine como é desesperador para o pediatra e principalmente para a família quando uma criança tem uma doença como essa, né? A tosse coqueluchoide assusta o médico que vê pela primeira vez, assusta a família, porque dá um quadro muito, muito, muito severo. Beleza. E no laboratório, geralmente o que há é a presença de uma leucocitose, preste bastante atenção, leucocitose, com intensa linfocitose, mais que 10 mil linfócitos absolutos por milímetros cúbicos. Então, leucocitose com linfocitose é a marca do laboratório da coqueluche. Beleza. Bom, e na radiografia, como o paciente se apresenta? Tem uma coisa muito interessante na radiografia, que é descrito para coqueluche, que é o chamado coração felpudo, né? A presença de uns infiltrados saindo dessa região aqui, do mediastino do coração, que às vezes dá a impressão de como se fosse felpudo, como se fosse um felpudo mesmo ali, o cachorrinho felpudo, né, que tem aquelas lãzinhas. A gente já lembra quando vê essa imagem aí, do coração felpudo. Então, falou do coração felpudo, eu vou pensar na
coqueluche como uma possível causa. Beleza? Beleza. Bom, e quais são as complicações da coqueluche? Pneumonia. Então, pode ocorrer uma pneumonia secundária. 22% das crianças com coqueluche fazem um quadro de pneumonia bacteriana importante. Atelectasias ocorrem muito também nos pacientes e, às vezes, pneumotórax. Então, essa criança com infiltrado muito importante, consolidação localizada aqui com quadro de coqueluche. Outra possível complicação, que não é tão comum, só ocorre em 2% dos casos, mas que pode ocorrer, é a presença de convulsão. Então, coqueluche pode causar convulsão. E o indivíduo, a tosse, pessoal, coqueluchoide, com guincho, paroxística, é tão severa que algumas crianças têm hemorragias. Tão severa é a tosse. Às vezes, hemorragias conjuntivais, petequias no rosto e, às vezes, até epistaxe. Olha aí a presença de uma criança com coqueluche, com hemorragia conjuntival, tá vendo? Essas crianças com hemorragia conjuntival que eu estou mostrando na imagem para vocês, ambas secundáriam um quadro grave de coqueluche. Beleza. É descrito também como sinal clínico a presença de hérnias. Essa, por exemplo, é uma criança, né, com coqueluche que tosse tanto que aí as hérnias elas se tornam visíveis. Olha aqui a presença dessa hérnia umbilical aqui, dessa criança com coqueluche. Essas crianças podem desenvolver um quadro de desnutrição. Imagine aí, elas passam basicamente 2 meses sem comer praticamente nada. A tosse é tão intensa e severa que atrapalha a alimentação da criança. Inclusive fazem com que essa criança também tenha perda do apetite e dificuldade de se alimentar pela própria tosse e pela própria doença. Então esse bebê aí também é um exemplo de um bebê com coqueluche, fazendo aquela tosse coqueluchoide bastante clássica e um bebê extremamente desnutrido, né? Então, quando é que você vai suspeitar de coqueluche na sua questão de prova, ou se você eventualmente atender uma criança, né? Numa criança com menos de 6 meses, todas as vezes que uma criança com menos de 6 meses tem tosse por mais que 10 dias, e pelo menos um critério, quais são os critérios? Tosse coqueluchoide, que é a tosse paroxística, ou com guincho, ou com vômitos pós-tosse, ou com cianose, ou com apneia. Então, tem sintomas clássicos, um critério desses clássicos da tosse coqueluchoide, e sintomas por mais que 10 dias. Você deve pensar, né? Você atendeu lá uma criança, ela já está com 20 dias tossindo. Inclusive, a tosse piorou e agora ela tosse e vomita. Porque o guincho nem sempre vai estar presente na criança pequena. Então, teve isso, você já pensa logo na possibilidade de coqueluche. Maior que 6 meses, se tiver esses sintomas por mais que 14 dias de tosse coriza e também tiver um desses critérios de coqueluche clássica, essa tosse coqueluchoide, essa tosse que eu apresentei para vocês. Em qualquer idade, você vai pensar em coqueluche se a criança tiver tosse e história de um contato confirmado. Então, teve contato com a pessoa com coqueluche, começou a tossir, é coqueluche, até que se prova o contrário. E como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico da Bordetella pertussis você pode fazer com cultura. O problema é que demora até 3 semanas para o crescimento. Você também pode fazer o PCR para Bordetella pertussis e pode também dosar sorologia para Bordetella pertussis. O problema é que essa sorologia só pode ser solicitada após 2 semanas, que é quando os anticorpos eles começam a aumentar. Beleza? Então é interessante sempre tentar isolar a Bordetella pertussis, identificar a Bordetella pertussis para fazer o diagnóstico de certeza. Beleza. E qual é o prognóstico, né? Quando o paciente tem hiperleucocitose, então imagina aí, eventualmente você vai atender uma criança com 60 mil leucócitos. Coqueluche, 60 mil leucócitos, isso é verdade. Quando tem essa hiperleucocitose, aumenta a viscosidade sanguínea, isso aí está relacionado com pior prognóstico, tá certo? Beleza. E quais são os diagnósticos diferenciais da coqueluche, né? Primeiro diagnóstico diferencial é pneumonia atípica ou pneumonia febril do lactente, nós discutimos, que é uma criança também que tem tosse e não melhora. Só que a pneumonia atípica ou a febril do lactente, a questão vai te falar uma história diferente. Aqui, você vai ter uma criança, né? Neste caso aqui, que tem um parto vaginal, essa criança com 3, 4 meses, eosinofilia no seu hemograma, certo? Teve conjuntivite periparto, beleza, pós-parto. Então, a presença de conjuntivite prévia, num parto vaginal, a questão já vai começar a abordar nessa linha. Você vai pensar na pneumonia atípica. Já na coqueluche vai ter aquela história da fase catarral que depois evoluiu com a tosse coqueluchoide clássica. Beleza. Bom, e qual é o tratamento da coqueluche? O tratamento é com azitromicina ou eritromicina, é com macrolídeo também, igual a pneumonia atípica. Agora, olha que interessante. Isso você precisa saber. Na coqueluche, a antibiótico-terapia, ela só é eficaz para reduzir sintoma e reduzir a hospitalização se ela for feita muito precocemente, nos primeiros dias da doença. Eu te pergunto, você vai conseguir fazer diagnóstico nos primeiros dias? A resposta é não. Por que que não? Porque no início é a fase catarral, o paciente está como se estivesse gripado, tosse, coriza, etc. Você jamais vai pensar que é coqueluche. Quando você pensa que é coqueluche, é naquela outra fase da tosse coqueluchoide, que já passou muito tempo. Mas mesmo assim, você deve usar nessa fase o tratamento com antibiótico. Qual é o objetivo? O objetivo é muito mais evitar a eliminação do patógeno da Bordetella pertussis para outras crianças e outras pessoas e evitar que ocorra um surto naquela região. Então é mais controle de sintoma e evitar a proliferação da Bordetella pertussis do que um benefício individual propriamente dito.
tá certo? Então, se você fez o diagnóstico de coqueluche, a criança tem aquela tosse coqueluchoide clássica, mesmo fazendo um antibiótico, você vai ver que o menino não vai melhorar. Ele vai continuar com aqueles sintomas, mas você trata com antibiótico para evitar que isso se espalhe. Esse conhecimento, ele é muito interessante, muito importante. Beleza, muito bom. Depois de 5 dias de azitromicina, aí aquela criança que estava em isolamento, mesmo com tosse, ela pode sair do isolamento. Por isso que a gente faz o antibiótico. Né? Você fez ali o antibiótico, você evita que ela elimine a bordetela para outras. Então, o ideal é que mantenha essa criança em isolamento respiratório até o 5º dia de antibiótico. Terminou os 5 dias de antibiótico, aí essa criança pode sair do isolamento. E, além disso, é interessante que ela só saia do isolamento depois de 3 semanas de tosse. Beleza? Não é fácil? Você que vai fazer prova do Revalida não pode errar nenhuma questão sobre coqueluche. Lembrem-se, né, que sobre a coqueluche, o agente etiológico mais importante, na verdade, o responsável pela doença, é Bordetella pertussis, uma bactéria gram-negativa. Lembre-se que a coqueluche tem fases, e na fase inicial é a fase catarral. Na fase catarral, a criança tem os sintomas gripais clássicos, tosse, coriza e assim por diante. Sintomas flu-like, como se a criança estivesse somente gripada. Depois, a criança entra na segunda fase, que é a fase paroxística. Nessa fase, a criança começa a ter o quadro coqueluchoide clássico, né? Com guincho, que a gente viu, nós vimos bem na nossa aula, e além do guincho, um paroxismo de tosse. Depois a criança entra numa fase de convalescença, quando há uma redução gradual dos sintomas. E lembrem-se dos achados clássicos de laboratório da coqueluche. Caiu lá para você uma prova, né, no Revalida, mostrando uma hiperleucocitose, beleza? Principalmente as custas de linfócitos, como a linfocitose. Você vai pensar em quê? Você vai pensar em coqueluche. E agora, você já sabe responder essa pergunta. Quando pensar que uma criança com tosse tem coqueluche, né? Quando essa criança, além de ter tosse, ela tem o quê? Ela não melhora dos sintomas depois de 2 semanas e apresenta o quadro coqueluchoide clássico. Paroxismo da tosse, guincho, vômitos pós-tosse, pausas, que é a apneia e, às vezes, cianose. Beleza? Não é fácil? Até a nossa próxima aula.